Sentiu o visual? Né? Ó, olha aqui. Não olha aqui não, fazendo um favor. Olha aqui, ó. Não olha aqui não. Hoje eu tenho o privilégio de falar com ele, o nosso personal. Ele é mestre, o nosso querido mestre que gosta muito de trabalhar o exercício como uma forma de desenvolvimento da saúde. Ele tem um termo técnico para isso e eu vou perguntar para ele. Como é que é a sua frase, Trovão? Exercício na promoção de saúde. Muito chique, muito chique. Trovão, hein? Esse nome é forte, esse nome ele chega, né? Engana, né? Porque você espera um trovão e aí... Encontra um homem saudável. Normal. Bom, mestre, finalmente a gente tem a oportunidade de falar sobre esse exercício que você faz há anos com seus clientes e que realmente promove saúde. Porque aqui no programa, sabe qual é o nome do nosso programa? Anas e Marias. Anas e Marias. Anas e Marias. A gente fala sobre isso, sobre saúde, bem-estar. Eu gostaria de que você desse um panorama para a gente hoje. Como que está esse setor da área de promover a saúde através do exercício? Entendi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu gosto muito dessas oportunidades. Legal. Mesmo porque hoje a mídia não especializada veicula muitas informações a respeito do exercício, ditas como assertivas, quando na verdade não são. Verdade. Então isso acaba passando uma informação que não é correta e a população acaba entendendo isso como se fosse uma verdade. Concordo plenamente. Então, é importante quando profissionais de saúde têm essa oportunidade de, através da mídia, explicar, né, de forma correta e científica como a coisa acontece. Mas eu gosto muito de falar do exercício na promoção de saúde, na construção de saúde, mesmo porque você sabe que muitas doenças podem ser prevenidas através da prática regular do exercício. Verdade. Como, por exemplo, o diabetes, né? Principalmente hoje, né? Tipo 2, porque Exato. as pessoas ficam obesas e... O diabetes hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que para 2025 serão aproximadamente 300 milhões de pessoas, né? Que é isso? E o exercício tem um impacto muito positivo nessa relação, porque o diabetes é uma resistência à glicose, né? E aí você tem a insulina aumentada, você tem a glicose aumentada, e tudo isso são fatores que predispõem a outras doenças, né? A diabetes aumenta a suscetibilidade de doenças cardiovasculares, aterosclerose, insuficiência renal, né? Elevação do colesterol, alterações na visão. Então o exercício ele tem um impacto positivo porque é uma forma de acentuar a utilização da glicose através do trabalho muscular. Perfeito. E hoje em dia eu fico encantada porque as academias estão repletas, as pessoas estão indo para os parques, para a praia, as pessoas estão focadas nessa saúde, nesse bem-estar, no exercício. E como eu sonhei em ter essa oportunidade de estar aqui com você, para você passar para a gente o quanto que é importante fazer sim este exercício, mas assistido por um profissional que saiba olhar o corpo do indivíduo e trabalhar exatamente para que ele precisa. É importante nesse caso porque cada pessoa existem particularidades, né? Existem idiosincrasias, que são características próprias. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem uma necessidade de exercício. Eu falo que exercício é bom, mas depende da dose. Ótimo. Porque se for em excesso, pode prejudicar.
Legal. como remédio. Exatamente. Adorei. Correto? Então você tem indivíduos que precisam reabilitar a saúde. Então, Foi o meu caso, não foi? Que eu fiquei praticamente 30 anos sem fazer absolutamente nada. Exatamente. E eu já acima de 50 anos eu comecei a me sentir. E qualquer viagem que eu fazia, eu tinha que andar um pouco mais, o meu coração tu. E aí, de repente, eu tive o privilégio de te conhecer. Então a dose de exercício para você é uma. Tem pessoas que precisam ter um saldo de saúde. Ok. Então, por exemplo, eu quero ter menos gordura e mais músculo do que a média da população. Tá. Então o exercício é outra dose. Aí a pergunta é: Entendeu? exercício emagrece? Ou é alimentação? Como é que é isso? Você tocou num ponto interessante. O exercício ele pode ajudar no emagrecimento. Mas você, como eu diria, eu preciso explicar isso, mas eu tenho que tentar ser o menos prolixo possível para as pessoas entenderem. Exato, entendeu? Porque você não pode jogar todas as fichas no exercício. Por quê? Você tem um conjunto de reações no seu organismo de formação e degradação de substâncias. Tá. E de perda e ganho de energia. Isso se chama metabolismo. Então, se você pensar no metabolismo e num conjunto de reações químicas que vão acontecer e vão gerar uma perda de energia, um gasto de caloria, o exercício, nas 24 horas, a sessão de exercício, ela representa uma fração muito pequena. Entendi. Dessa perda de energia para o meio ambiente. Em torno de 15%, 30% talvez. Então você imagina uma pizza de 8 pedaços, é um pedaço. Entendi. Então é um gasto calórico muito pequeno nas 24 horas. De vida do cidadão. Entendeu? E aí você tem o metabolismo de repouso, que não se refere ao metabolismo voluntário, que é quando você faz o exercício. Então, quando você está dormindo, quando você está desenvolvendo as suas atividades normais do dia a dia, mas não praticando o exercício propriamente dito. Então, isso representa em torno de 60% a 75% do gasto energético total. O que eu estou querendo dizer para você é que você gasta mais energia sem fazer exercício, quando você está em repouso, do que na sessão propriamente dita. Portanto, se a gente esperar que só o exercício venha emagrecer a gente vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Então, Entendi. o exercício ele tem que ser associado com outras mudanças de comportamento. Então, restrição dietética, né? Se alimentar direitinho, uma alimentação mais integralizada. O equilíbrio emocional, para que haja menos ataques à geladeira. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, você vai lá e come uma bobagem. Exato. E exatamente isso. Agora, veja bem, só te interrompendo. Claro. O exercício, ele pode alterar esse metabolismo de uma forma a prevenir um ganho de peso à medida que você envelhece. Olha. Por quê? Porque esse metabolismo de repouso, que representa a maior fração do gasto de energia durante as 24 horas, ele é intimamente ligado à quantidade de massa muscular. Coloquialmente, eu poderia dizer, quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta sem fazer esforço. Porque o tecido muscular, a célula muscular, para se manter onde ela está, ela consome energia. É como uma caldeira que para ter fogo você precisa colocar lenha, senão o fogo apaga. Já o tecido adiposo, para ele ficar armazenado nos seus locais, né, o seu organismo não gasta energia. Entendeu?
Então, se a gente envelhece e o processo natural degenerativo da nossa espécie é aumentar a gordura e diminuir a massa muscular, então se eu mantenho ou aumento a massa muscular porque eu me alimento bem, faço exercício regular e etc., eu posso manter o meu metabolismo de repouso alto ou até aumentá-lo. Então isso vai ajudar eu manter o meu peso corporal. Entendeu? Entendi. A sacada? Total, e você faz de uma forma com que a gente já se coloca naquele movimento e fala, meu Deus, preciso me movimentar, senão o bicho vai pegar. Porque a partir dos 20 anos, a cada 10, o nosso metabolismo diminui em torno de aproximadamente 5%. Então, ao invés de você descer assim, você vai descendo gradativamente. Pode até aumentar, se aumentar a massa muscular. Cada profissional que senta aqui comigo vai me assustando porque a queda é livre, gente. Então é o seguinte, Anas e Marias, vamos nos movimentar, porque a gente precisa promover saúde. Já que você falou sobre as pessoas de mais idade, a gente sabe que vai havendo a perda muscular se você não fizer o exercício, né? E hoje nós estamos falando, fala por gentileza a idade de um dos seus clientes mais longevos que você tem. Hoje eu tenho alguns clientes na faixa dos 86, 84 anos. Espetacular. Que fazem exercício regularmente. Eu tive clientes, eles já morreram, né? Infelizmente. 2 irmãos, eles são de família longevos, né? Então o seu Antônio faleceu com quase 100 e o irmão dele há 3 anos ou 4 faleceu com 101. Fazendo exercício. Fazendo exercício, 3 vezes por semana, exercício resistido, que as pessoas entendem como musculação, que é o treinamento de força, né? E eu lembro que eu perguntava para ele, seu Francisco, ele foi um grande mestre para mim. Eu perguntava para ele, qual o segredo? Ele respondia 3 coisas. Professor Trovão, nunca fumei, primeira coisa que ele falava, sempre fiz exercício e tomo um cálice, ele usava essa expressão, um cálice de vinho na hora do almoço e um cálice de vinho no jantar. Ele era descendente de português. Vinho de boa qualidade, tinto. Era o que ele falava. Genial! E as pessoas realmente, toda hora a gente vem falando aqui que o Brasil está envelhecendo. É muito comum a gente ouvir minha mãe com 80, meu pai com 90, está fazendo exercício. Eu queria que você falasse um pouquinho da funcionalidade do organismo, das adaptações. Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo em casa, na família, é a panturrilha. Papai não consegue andar, não tem musculatura, a gente já preocupa com o coração. Exato. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, o pai da medicina moderna, Hipócrates, há um pouco mais de 2000 anos, ele dizia o seguinte: todas as pessoas têm 2 médicos particulares, as 2 pernas. Duri. Então, metaforicamente, o que ele disse? O teu coração tá aí, ó. Vida é movimento, né? Vida é movimento. Então, para um idoso, por exemplo, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular. Então, para um idoso que treina e faz musculação, vou falar musculação apesar de não gostar desse termo. Só pra gente entender. E o que acontece? Melhora a função muscular. Até aumenta um pouquinho a massa muscular. Então, se você tem músculo trabalhando direitinho, com função, como você citou a musculatura dos membros inferiores, no caso aí a panturrilha, o que acontece? Essa musculatura ajuda a trazer o sangue de volta para o coração no retorno venoso. Então, se eu tenho músculos com boa funcionalidade, eu poupo o meu coração, eu gero menos sobrecarga cardiovascular, porque a musculatura ajuda o coração
a circular aí 4, 5 litros de sangue por minuto. Ele não trabalha sozinho. Porque num idoso que não faz treinamento de força e está num processo de perda de massa muscular, a sobrecarga cardíaca é muito grande. Imensa, né? Entendeu? Aí vem pressão arterial aumentada, miocardites e outras doenças cardiovasculares. Então é extremamente importante essa adaptação para uma melhor qualidade de vida para o idoso e uma resposta cardiovascular positiva. O outro aspecto é a densidade mineral óssea. Problema da osteoporose. Sim. Né? Porque à medida que você você perde massa, você fica sarcopênico, né? A musculatura fica fragilizada. Uhum. A sarcopenia, que é a fragilidade muscular, leva à osteopenia, que é a fragilidade óssea. Que leva à osteoporose, não tem volta. Entendeu? E a musculação, ela é importante porque como o músculo exerce uma atração no tecido ósseo, estimula a produção de novas células ósseas, que são os osteoblastos. Coisa que o exercício aeróbio não promove. Andar, pedalar, nadar, não funciona dessa forma. Entendi. Tem até um estudo clássico que foi publicado no livro do Dr. Nabil Goraieb e o Turíbio de Barros, que foi fisiologista do São Paulo Futebol Clube. Grande time, gente. Então, seu marido, né? Eu também. Então. E o Dr. José Maria Santarém, um médico da USP, na minha opinião, a maior autoridade em treinamento de força no nosso país, ele publicou um estudo interessante. Então você tinha o adulto jovem, sedentário, e eles mediram a quantidade de osso. Eu vou falar assim, quantidade de osso. Melhor. Na verdade, eles pegaram lá a porção trabecular, que é uma porção do tecido ósseo mais metabólica, mas mediram a quantidade de osso. Mediram a quantidade de osso do indivíduo que foi envelhecendo, caminhando e correndo. Correto? Certo. Mediram a quantidade de osso do indivíduo que só pedalava. Mediram, e foi velho. Tá. Mediram a quantidade de osso do indivíduo que envelheceu nadando. E por último, do indivíduo que envelheceu fazendo musculação. O indivíduo que envelheceu fazendo musculação, ele teve uma quantidade de osso muito próxima ao indivíduo adulto jovem, sedentário. Os demais grupos, natação, caminhada e corrida, ciclismo, densidade mineral óssea lá embaixo. Então esse estudo mostra e deixa bem claro que a musculação é extremamente importante para prevenir a osteoporose. Porque depois que já está osteoporótico, não tem mais volta. Não tem como, né? Como que vai repor ali no ossinho que furou tudo e perdeu o cálcio? E muitas vezes você ouve casos assim, puxa vida, minha mãe caiu e fraturou o fêmur. Sim. Não é que ela caiu e fraturou o fêmur, ela fraturou antes e caiu. Você entendeu? Ela já estava com o osso já poroso. E aí? E o contrário também é verdadeiro. Excesso de esforço, aí a gente passa por um nível de atletas que treinam aí num limiar patológico, também agride o sistema ósseo de forma negativa. Pode também provocar osteoporose. Que coisa ou incrível. Fratura por estresse, de muito esforço. Por isso que eu falo, o excesso de exercício, a falta de é prejudicial, mas o excesso também. Mestre, já que você tocou nesse assunto, é por isso que os atletas de alto nível, de alto impacto, não sei como chama, profissionais, Sim. Eles têm uma vida curta do trabalho profissional? Eu acredito que sim, né? Você está falando de esporte de alta performance. Por exemplo, da tua filha Tabata, sim. Que aliás, beijo pra você, sou fã, número, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente fala em atleta de alto nível, né, de alta performance, eles não podem ser exemplos para a sociedade de uma forma geral
com relação à prática de exercícios, porque você pega uma pessoa como a Tabata, por exemplo, e outros atletas, eles treinam em média 7, 8 horas por dia. Isso não é saudável, né? É muito exercício. Então, pode haver comprometimentos sérios, né, no futuro. A gente vê muito casos de maratonistas, por exemplo, que quando interrompem a carreira, eles têm problemas de osteoporose, eles fazem tratamento porque eles fazem muito o metabolismo aeróbio, produzem muitos radicais livres, sofrem oxidação e isso acaba prejudicando o corpo como um todo, principalmente o sistema ósseo, né? Então, existe o problema também dos esteroides anabólicos, né? Do uso de doping, febre, não é? Que isso potencializa os efeitos dos exercícios, né? E você falar que no alto nível não existe o doping é uma hipocrisia, né? Mas essas coisas que melhoram o trabalho, que a gente chama de recursos ergogênicos, são usados pelos atletas, né? E aí você tem um interesse econômico que envolve uma medalha, um campeonato mundial, entendeu? Uma medalha olímpica, por exemplo. Então, é complicado. É complicado, porque existe aquela coisa da competição eterna. Trovão, e em se tratando daquela coisa do... Sabe quando a pessoa fala assim... O bem-estar que o exercício me promove. Sim. Para quem é sedentário, né? Falando aqui com as Anas e Marias, Josés e Joões, não dá para, né? Trovões, né? A gente tem como... O que você diria para essa pessoa que é sedentária, para essa pessoa realmente acreditar em tudo isso que a gente está conversando e ter como base o seguinte: eu preciso dessa saúde, eu preciso acordar em algum momento? Você tocou num ponto interessante, hein? Que eu poderia falar para você assim, o exercício ele promove um bem-estar físico, emocional e espiritual. Mas não é todo mundo que gosta de exercício, principalmente numa cultura como a nossa, no Brasil, que nós não temos o hábito da cultura física. Né? Você vê a educação física nas escolas é obsoleta, com raras exceções. Agora, eu costumo dizer o seguinte, não tem escapatória, é uma questão de sobrevivência. E eu tenho, por exemplo, uma busca muito grande de clientes que querem treinar na faixa dos 50, 60 anos de idade, mas, o cara o indivíduo já tem uma bursite trocanteriana, ele já está sarcopênico, ele já está diabético, ele já é um cardiopata. Eu falo, agora, cara, entendeu? Vai ter que correr atrás do prejuízo. Entendi. Entendeu? Então eu falo, é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de gostar. Porque para e pensa, você treina 50 minutos, 1 hora, Sim. 2 vezes por semana. É pouco. Tudo bem, mas assim, 60 minutos é 2% do seu dia. Aí você vai falar assim, Trovão, eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Claro que tem tempo, gente. Os estudos mostram que 10 minutos de caminhada de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, a longo prazo, já tem benefícios importantes para o corpo humano, como a menor resistência à insulina, à glicose, entendeu? Benefícios cardiovasculares. Claro. Quer dizer, 10 minutos. 10 minutos. E disso porque a pessoa não pode fazer 30. 30 minutos não dá para fazer, eu não vou acordar 30 minutos. Não, mas tudo bem, 10. E uma pergunta que me veio aqui, conforme você foi falando, e essa questão de quem não faz de jeito nenhum, mas é uma pessoa elétrica, é uma pessoa, vamos lá, uma Ana, acorda, vai lavar louça, vai arruma casa, o exercício que o corpo faz dessa forma é considerado um movimento saudável? Ele
ele substitui um trabalho com personal, por exemplo? Ele não substitui o exercício físico, que é uma atividade física organizada, sistematizada longitudinalmente. Mas é um ponto positivo para você, porque ela te dá um nível de atividade física, né? Porque atividade física não é exercício. Atividade física, a partir do momento que você levantou da cama, já é um exercício. Já é atividade física. Então você, muito adrenérgica, você tem um nível de atividade física maior que uma pessoa que vai ficar sentada num escritório, 8 horas por dia. Entendeu? Então você tem esse benefício, né? Mas não chega a ser, viu, gente? Tá, mas não é o suficiente. Com certeza. Por isso que você vê, antigamente, você olhava um carteiro, dificilmente você via um carteiro com problema de peso corporal. Hoje eles estão motorizados. Aí você já vê um pessoal já com sobrepeso por causa então, do lado... assim, A resposta é essa. A resposta é essa. Sensacional. E infelizmente, indo para o finalzinho dessa primeira conversa, porque eu tenho certeza que nós vamos falar muito durante esse período, mestre, você com uma família incrível, você, sua esposa também personal, suas 2 filhas, uma atleta profissional, a outra que é uma realmente... atleta de saúde. Uma atleta de saúde, lindíssimas. E o que você falaria para os colegas que estão nos ouvindo para motivar mesmo, assim, a promover essa saúde? Porque eu preciso contar para todo mundo que eu brinco muito com o Ivo, minha vida de bem-estar físico antes do trovão e depois do trovão, né? Quero aproveitar para te agradecer o que eu faço sempre pessoalmente nas nossas aulas. Mas eu queria muito que você falasse, e antes de dizer o quanto que é interessante isso para as pessoas viverem desta forma, por favor, manda aquela mensagem também para as pessoas que acabam tomando suplementos em excesso, sem instrução, hormônios, principalmente sem instrução. Fecha para a gente com essa mensagem. Com relação ao exercício, é simples. Na minha opinião, o exemplo que educa. Então, se você tem numa casa pais, né, familiares, pessoas adultas que se alimentam bem, fazem exercício, a probabilidade dos filhos também terem uma vida mais saudável é muito maior, e existem estudos que fazem essa correlação, e a correlação é bem significante. Então, eu acho que a educação tem que partir do exemplo, né? Por exemplo, você tem um pai que fuma, aí o filho pré-adolescente ou adolescente começa a fumar. Como que você vai falar para ele? Você não tem como colocar ordem na casa, afinal você não é o exemplo. Né? Perfeito, por isso que você tem essa família incrível. Qual foi o... suplemento. E a outra questão suplemento é uma coisa bem delicada, hein? Assim, o consenso médico e científico já explica bem, né? Dentro da própria medicina, existe uma dicotomia, né? Uma diferença, né? Quando você pensa em terapia hormonal, né? Em fisiologia a gente fala humoral, com H, não é humoral de humor. Entendi. Né? Então, dentro da medicina já tem um conflito, quando o uso é clínico. Imagine quando é... que é assim, o que acontece. Então, quando você pensa em hormônio, uso clínico. Você imagina fora desse âmbito. Né? Eu falo que hormônio é uma coisa que você atira no que vê e acerta no que não se vê. Eu conheço vários amigos profissionais de educação física que foram meus alunos, né? E fizeram uso dessas substâncias, né? Grandes atletas e só não morreram
porque foram grandes atletas e eram ativos, mas tiveram sérias complicações cardiovasculares, entendeu? Então isso já é bem explicitado na literatura, né? Agora, na literatura, mestre, mas infelizmente... O povo não lê. O povo não lê. Adoro essa naturalidade do mestre. Não lê. E mais ainda, eu adoro a gente ter a oportunidade de falar diretamente e dizer o seguinte: a vida é tão preciosa, a vida é tão séria e tão frágil ao mesmo tempo, que às vezes a gente vai em busca de uma beleza que está acabando com a saúde. E nosso propósito aqui é levar a saúde de forma séria, para que a gente tenha uma vida saudável. Aí a beleza é consequência. Então é isso. Amei falar com você. Vamos recomeçar? Só falando da suplementação, né? Isto. A suplementação, fala-se muito de proteínas, né? E a proteína, na verdade, é o que menos o nosso organismo precisa. Mas a mídia associou proteína com hipertrofia muscular, né? Então isso vende muito, né? Esses aminoácidos, né? Esses shakes e etc. Aí o tecido muscular, ele é 82% aproximadamente constituído por água, não por proteína. Se você for pensar numa dieta equilibrada, a proteína é a menor parte, a menor proporção. Tá. Você vai precisar de 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal. É pouco. Então, se você pesa 55 quilos, você vai precisar de 55 gramas de proteína por dia. Um atleta fisiculturista, um top, tô falando um top, não tô falando esses fortão que você vê na academia, tô falando de alta performance. Sim. Né? Mr. Olímpia, esses que a gente vê em competições mundiais e olímpicas, eu tô falando desse. Esse que treina 5, 6 horas por dia, não, minto, um atleta de fisiculturismo ele vai treinar 1 hora por dia, 50 minutos, mas vai treinar a semana inteira. Mas esse atleta que é o Fórmula 1, ele vai precisar do dobro de proteína que nós. Então, se nós que somos normais precisamos de 1, o top precisa de 2, no máximo 3 gramas de proteína. Aí vai a pessoa normal e ingere doses absurdas. Que não é nem atleta, que não faz nem exercício todo dia. Você entendeu? E não existe carência de proteína na nossa sociedade, só lá na África. Entendeu? Se você tem acesso à alimentação, todo mundo ingere mais do que precisa, a não ser que seja um morador de rua, um homeless, entendeu? Então, mais uma vez, é a mídia não especializada, as pessoas compram essa ideia, vira moda e as pessoas ficam ingerindo pó, um monte de coisa, nem sabe de onde vem a matéria-prima, sem ter uma avaliação nutricional, sem passar por um nutrólogo, e aí complica, tem todo um interesse por trás, é uma judiação. Né? Mesmo porque a proteína, ela não pode ficar armazenada no nosso corpo, né? Ela tem que ser eliminada. E aí, quando você vai estudar a fisiologia, você vai entender que o processo de eliminação da proteína é um processo tóxico para o organismo. Mas isso aí é uma outra história da outra conversa. É uma outra conversa, um outro papo que vai gerar muita coisa boa. E eu quero aproveitar então de agradecer novamente. Olha, muito obrigada mesmo, eu espero que você tenha curtido estar aqui com a gente. Muito. Eu tenho certeza que as Anas e as Marias vão levar desse papo, vão parar agora e vão refletir, vão dizer assim, vida é movimento. Vida é movimento. Obrigada, mestre. Eu que agradeço. Ó, deixa eu fechar assim, ó, só para mostrar meu muque aqui, ó. Olha aqui, ó, não olha aqui não, fazendo um favor. Beijo no seu coração, obrigado, viu? Obrigada, querido.